Olá, prontos para mais um aprendizado? Como eu havia prometido, de trazer a abóbora para o Halloween. Aqui está ela, com um pouquinho de atraso, mas ainda dá tempo. Eu estou produzindo e produzi várias abóboras para o Halloween, certo? E hoje eu vim trazer para vocês como confeccionar a abóbora. Então, vamos lá. Assim, tecnicamente, depende do tamanho da abóbora que tu vais fazer. Essa pequenininha aqui, eu tenho colocado em torno de 18 pontos na agulha para confeccionar, certo? 18, 20. Aí, se tu quer uma abóbora maior, eu já fiz maiores grandonas assim, né? Em tamanho quase natural. A gente utiliza em torno de uns 40 pontos, certo? Eu estou utilizando este fio aqui, que é o fio mousse. É uma questão bem interessante aqui, é difícil de encontrar fio laranja, tá? E assim, abóboras existem de vários tons, existem abóboras verdes, certo? Mas a laranja é a mais tradicional para o Halloween, tá? Então, eu tô usando um fio muito fininho, ele é um mousse, tá? E ele é industrial, no caso, é para máquina de tricô doméstica. E aí, eu utilizo 2 fios para poder que ele fique, para que ele possa ficar mais grosso, para que eu consiga trabalhar ele melhor. Então, como eu havia dito, coloquei 16 pontos neste caso, porque eu quero uma abóbora não tão grande, tá? E aí, eu trabalho o ponto malha, tá? Uma carreira toda em tricô e o outro todo em meia. Então, aqui eu estou em meia. E eu sigo produzindo. Em meia. Essa é uma parte que não tem muito mistério, que é só tu produzir uma tira, certo? Do tamanho que tu quer, com a largura e ou a circunferência que tu queres, né? Para produzir a abóbora. Lembrando que a abóbora existem de várias cores, porém, a tradicional do Halloween é a laranja. Ó, fiz a outra carreira em tricô, agora essa eu vou fazer em meia. O complexo de tu trabalhar com um fio, com 2 fios, é que tu tem que lembrar de pegar os 2 fios para passar por dentro, para que não fique errado a tua malha. Ó, ficou só um fiozinho, ó. Aí eu volto e aí pego os 2 fios. Isso acontece muito quando a gente tá fazendo mais rápido, de tu perder um fio. Lembrando que eu ensinei minha aluna a fazer a abóbora, porém, não havia colocado um vídeo no canal para que vocês pudessem aprender a produzir abóbora. Eu aqui trouxe
uma fita métrica pra gente verificar mais ou menos. Ó, tá com 15. Eu acho que 15, na real, dá pra fazer o pequeno só. Não, nem o pequeno. Continua, é uns 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros pra fazer uma abóbora, tá? Ah, tá. Não, foi. Continuo fazendo esse em ponto meia, toda a carreira até o final. Por que que eu utilizo a ponto malha? Porque ele vai ficar um crespinho do outro lado, ó. Ainda mais nesse fio mousse, ele dá uma texturizada na nossa abóbora, ele fica diferenciado. Não, nada impede que tu faça ele em ponto malha. No caso, o direito do malha. Cada um tem o seu gosto. Eu vou pausar o nosso vídeo, vou acelerar essa parte aqui, porque não tem mistério, é só colocar os 16 pontos na agulha, ou mais, né, dependendo da tua abóbora, do tamanho da tua abóbora, e seguir fazendo uma tira toda em ponto malha, tá? Também há a possibilidade de fazer no musgo, né? Que é trabalhando toda essa tira em ponto direito ou em ponto avesso, em ponto tricô ou em ponto meia. Então, eu vou pausar o vídeo e volto com a tira maior, já na hora de fechar, para que vocês vejam como é confeccionada, que o mais importante é como é montada a nossa abóbora. Bom, cheguei a aproximadamente o tamanho que eu desejava, tá? Agora, fazer mais uma carreira. Eu gosto mais de remalhar pelo outro lado, porque parece mais fácil. Vamos à última carreira. E a gente vai começar a montar a nossa abóbora. Ai, tirei tudo da agulha. Coloco a linha em cima da agulha. Tiro 2 pontos. Devolvo para agulha. Pego mais 2. Trabalho em tricô. Devolvo para agulha. Isso é remalhar. E assim eu sigo até o final da carreira, fechando a peça. E sempre devolvendo o ponto para agulha. E daí retirando mais um. Que deu problema. Não tenha medo de voltar se você errou. Não tenha medo. Pode voltar, faz de novo. Ó, remalhou. Ainda mais esse que é com 2 fiozinhos. Até daria para fazer com um fio só. Porém, a peça fica menor.
E a agulha tem que ser menor. E eu queria uma abóbora que vocês conseguissem ver ela trabalhando, né? A agulha nossa teria que ser uma bem fininha, 2 milímetros, talvez. Aqui é o encerramento da peça. Deixa eu pegar minha tesourinha aqui. Ah, outro detalhe. Não tenha pena de deixar bastante fio, porque você vai usar esse fio, tá? Cortei. Para dar o acabamento, eu vou tirar, passar mais uma vez dentro e aí puxo bem. Tá, deu. O mousse, porque ele é diferente, ó. Deveria ter cuidado, agora eu já apertei, fica difícil de eu retornar. Vai ficar com essa alça aqui, que ela não deveria ter ficado. Mas, isso não vai afetar na minha abóbora, tá? Vamos lá, então, eu quero mostrar para vocês as medidas. Ó, lembrando, eu deixei bastante fio no começo da peça, tá? Porque eu vou utilizar ela agora. Então, lá vamos nós. Ela vai tá aproximadamente com 20 centímetros, tá? De comprimento, essa tira. E ela tá com 9 centímetros de largura. Fica mais visível no vídeo, ó. 9 de largura por... Deixa eu ver se tá mostrando aqui. Por 20 de comprimento. É a nossa tira que vai virar a abóbora. Isso aí. Agora, eu vou precisar de uma agulha. Eu guardo minhas agulhas aqui para que elas não fiquem perdidas por aí. Uma agulha de costura. Vou pegar essa aqui, que é mais grossinha. Já tá esgaçada, coitadinha. E aí, eu pego o fio que sobrou, que eu deixei a mais, que é importante, inclusive, deixar ele a mais, e vamos costurar as duas partes, tá? Vamos emendar assim, certo? Vamos fazer um círculo. Vamos pra cá. Deixa eu ver se tá aparecendo bem. Tá. Assim, eu vou costurar da minha maneira. E vocês podem costurar da maneira de vocês, tá tudo certo, tá, gente? Cada um tem o seu jeitinho de costurar. E não tem problema nenhum. Dá pra costurar ela pelo avesso? Sim, dá pra costurar ela pelo avesso. Lembrando que eu vou utilizar a parte do avesso pra fora da abóbora. Então, eu costuro assim, vamos ver se mostra bem no vídeo. Eu dou um ponto lá. Volto, dou um ponto aqui. E vou. Um lá. Um aqui. De um lado. E de outro. Até o final da tira. Aqui eu não tô me preocupando muito em acertar o ponto, porque ele não faz muita diferença, tá? Se fosse uma costura de uma roupa, uma peça de roupa, faria mais diferença, tá? É aproximadamente um ponto de um lado, um ponto do outro.
Cuidando, claro, para não deixar muito torto. Ó, você pode observar, ó, sobrou um pouquinho mais ali, mas não faz muita diferença no caso da abóbora, porque ela vai ser puxada. Aqui chegamos ao fim. Ok. Ó, tá dando para visualizar bem. Aí, estou com o fio aqui, eu vou fazer um arremate e vou prender este fio. Tá? Ficou bem, ou seja, ficou como um tubo, tá? Um tubinho. Agora, esse mesmo fio que eu tenho aqui, eu vou continuar, porque eu não vou desperdiçar ele, porque eu realmente preciso bastante para fazer o gomo da abóbora. Então, botei de novo na agulha, e aí eu vou passar todo esse fio nessa circunferência aqui. Então, lá vamos nós, aqui. E puxei. Esse fio já tá curtinho, mas não faz mal, ele vai ser o suficiente para fazer toda a volta da abóbora. Aqui. Vou virar a peça. Por que que eu virei a peça? Porque esse acabamento aqui, ele tem que ficar pro lado de dentro. Para que ele suma, ele não fique embaloado ali. Apertei bem. Não sei se vocês entenderam, ó, que daí fica bem circular. Eu vou voltar um pouquinho. Ó, ele estava assim, certo? Se eu aperto ele aqui, ele vai ficar essa saliência aqui, ó. Então, eu viro a peça, boto ele pra lá, e aí aperto. Aperto bem, que daí ele vai ficar pra dentro e fica como um fuxiquinho, digamos assim, né? Bem apertadinho e bem acertado, tá? Então, voltando aqui, vou apertar bem apertadinho. E aí, vou dar... Deixa eu ver que fique, vocês enxerguem e eu consiga fazer. Foi. Coloquei lá, tava bem apertado e puxei. De novo, vou pro outro lado, passo a minha agulha e passo a agulha por dentro do laço, ó. Ó, com isso eu faço um nozinho apertando aqui também, tá? Então, vou passar aqui e lá do outro lado, a mesma coisa. Esse fio mousse, ele tem essa questão de que ele encrespa e pode fazer um balãozinho, então tem que tomar cuidado, tá? E ao mesmo tempo ele pode romper. Então, puxa, aperta e acerta, tá? Às vezes, de repente, até é interessante achar um outro fio que tu possa fazer esse acabamento. Aqui eu não vou cortar, ele vai ficar por dentro, ele vai sumir igual, tá? Ele fica, parece uma touquinha, ó, gente. Até é interessante que saiu como uma touquinha, porque dá para fazer a touquinha de abóbora, certo? Daí colocaria os olhinhos com a... Bom, voltando. Este fio aqui agora, a gente bota ele na agulha, ele ficou bem comprido. Como eu havia dito, a gente vai precisar dele bem comprido. Um nozinho aqui, vamos desfazer esse nó, porque ele não é interessante para nós, certo? Ok.
Vamos colocar o fio na agulha. Aí, eu vou atravessar ele assim. Eu enfio no pontinho, subo, sabe? Eu vou fazer um pontilhado aqui, até ele chegar lá do outro lado. Ah, Karine, tu podia ter feito para que o fio já saísse daqui. Sim, poderia, mas não foi o que aconteceu, então eu vou fazer ele dessa maneira, ok? Então, chegou lá do outro lado, eu espicho, porque eu não quero que ele enrugue, que ele não estrague a minha abóbora. Então, cheguei aqui. Ah, podia também ter feito, eu pego um fio novo, um pedaço novo e começado de novo. Poderia, com certeza eu poderia. Porém, eu tô com esse fio ali já, tá pronto, e eu vou fazer nessa sequência. Então, tem outras alternativas que vocês podem utilizar. Vocês podem pegar um fio do novelo, tio é ótimo, um fio do novelo e começar de novo, tá? Então, assim, tá aqui desse lado, eu vou fazer o mesmo que eu fiz deste lado aqui, que é essa junção. Então, vamos lá. Enfia, é um chulhado, na realidade, ó, vai e vem, como se eu fosse fazer um fuxico, tá? Ai, não sei se estava mostrando bem. Ó, tá, agora tá. Aqui, vai e vem, vai e vem. Tá, deixa eu... Acho que esse fio até ficou comprido demais, mas é melhor para trabalhar depois. Ó, vai do outro lado e volta. Vai e volta, vai e volta. Até o finalzinho, aonde começou, de onde veio o fio lá de baixo, certo? Trouxe até o final, ficou uma bolsinha, olha que bonitinho, tá? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Pelo certo, eu aperto, né? Então, tá. Mas antes de apertar, uma das coisas que a gente faz é colocar um enchimento, tá? Eu vou usar essa fibra aqui, porque fica bonito. Se você vai fazer para você mesma, o que que eu aconselho, dá para fazer? A gente, às vezes, junta esses restinhos de fio variados, né? Cada troca eu guardo todos os restinhos de fio. Tu pode encher com esse restinho de fio, tá? Mas, como é para... Esse aqui não é para vender, no caso, para ganhar dinheiro, né? Então, eu utilizo essa fibra, essa pasta, porque fica mais profissional, tá, gente? Aí, tu acomoda a pasta igual a um amigurumi, né? Na realidade, a minha abóbora é um amigurumi, né? Acomoda para que ela fique bem redondinha, ó. E aí, depois de acomodada a pasta, tu vai apertar aquele fiozinho que tu passou antes, tá? E aí, vai acomodando, ó. Não precisa ficar duro, tá? Ele tem que ser uma coisa ligeiramente, ó, maleável, tá? Bem gostosinha de... Aí, agora me lembrei de uma coisa. A minha filha tem essa abóbora em casa. E a minha neta, que é sobrinha dessa minha filha, viu a abóbora e o meu filho, que é isso? Né, para ela. E ela disse assim, bergamota. Ai, gente, coisa mais querida. Ela olhou e disse que era uma bergamota, que não disse que era uma abóbora. Todo mundo achou muito engraçado naquele dia. Bergamota. E realmente parece uma bergamotinha. Tá? Aí, ó, vou fazer o acabamento. Dei o nozinho para firmar bem, né, o acabamento do fechado. Olha como ficou bonitinho, bem fechadinho do outro lado, tá? E agora deste também ficou bem fechadinho, tá? Apertei bem o nó
para que ele não se desfaça. E lá vamos nós. O que que eu faço? Eu insiro a agulha até o outro lado lá, aonde fica bem no meinho. Puxei. Puxei bem, porque ela vai ficar achatada, ó. E aí, eu atravesso o fio por cima, insiro novamente, lá embaixo. É bom que ela saia bem... Deixa eu ver se tá saindo bem. Não, tá saindo bem, ó. Bem no centro, no miolinho mesmo, daquele acabamento que a gente fez, tá? Puxei, aí eu aperto. E ela vai fazer o gomo da abóbora, tá? Aí, eu vim exatamente não, a abóbora não é perfeita e esse desenho da abóbora também não precisa ser, tá, gente? A gente pode fazer com mais gomos, inclusive. Atravessei aqui por esse, vou sair lá do outro lado de novo. Tá saindo um pouquinho de fibra, mas não tem problema, depois a gente ajusta, tá? Apertei, ó. Então, aí agora a gente vai ajustando o gomo, tá? Aqui, pra cá, e aí daqui a gente vai ajustando para que ele fique o gomo da abóbora, não da bergamota. Se tu achar importante, de repente, dá uma firmada no fio aqui no gomo. Vou mostrar para vocês como faz para já acertar esse, ou seja, todo gomo que tu faz, tu já colocaria aqui, ó, um mísero fiozinho para tirar, sai, dá o nó, para que este fio já fique firme e preso no gomo, ó. Agora, eu vou fazer com mais 2 fios aqui e 2 fios lá, tá? Eu vou fazer ela simétrica. Ou mais simétrica possível. Aperta. Atravessa. E, de novo, sempre o mesmo processo. Passa aqui no meio e ele sai lá do outro lado, bem no meio, certo? Aperta para ele fazer o vinco. Eu vou fazer o mesmo processo de firmar esse fio. Ó, dando um nozinho no fio, certo? Agora, falta mais um aqui e um aqui, tá? Então, lá vamos nós. Atravessa toda a abóbora. Saindo do outro lado, aperta. Faz a volta aqui e já faz de novo no outro lado. Aqui. E firma ela, certo? Firmei. Não faz mal que ela não fique bem exato o gomo da tua abóbora, porque... Ai, saí da agulha. Não tem problema não. A gente ajusta. Então, é isso aí. Ela, ó... Ajustou a nossa... Ó, aí bota um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. Vai fazendo o ajuste que tu acha necessário no gomo da tua abóbora, certo?
Ó. E assim tá pronta a nossa abóbora, né? Esse aqui tá mais solto. Tá pronta a nossa abóbora, para que a gente use ela de decoração. Vamos fazer a folha, ainda dá tempo de fazer a folha. Eu vou utilizar esse verde, você pode usar o verde que você quiser, tá? Ó, a folha não tem mistério. São 3 pontos. Bota 3 pontos na agulha. Trabalha em tricô. Na próxima carreira, você vai vir fazer meia. Aí, tu faz um ponto, uma laçada, um ponto, uma laçada, um ponto. Certo? Aperta. Carreira em tricô. Que tu vai ter 5 pontos agora na agulha. Em razão das laçadas. No lado em tricô, tu vai fazer 2 pontos, ó. Ponto, 2 pontos. Laçada. Um ponto, laçada. 2 pontos, certo? Não, eu fiz um biquinho já. Mais uma carreira em tricô. Ai, desculpa se tava fora do vídeo, gente. Eu troca. Esqueci. Eu tenho que cuidar isso um pouquinho mais para facilitar quem tá me assistindo. Certo? Toda a carreira em tricô. Voltando lá, eu tô com, ó, 7 pontos. Vou fazer mais um para ficar igual esse aqui, ó. Fiz 3 laçadas, 1, 2, 3 laçadas, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3 pontos, uma laçada, um ponto, uma laçada, 1, 2, 3 pontos, certo? Viro o trabalho. Faço toda a carreira, todos os pontos, no caso, em tricô, até o final da carreira. E aí, agora, o que eu vou fazer é... Não faço mais aumento nenhum, tá? Eu fiz 3 aumentos aqui, tô com tamanho, uma largura boa de folha. Eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos em meia, e aí eu vou pegar 3 pontos juntos, e desses 3 eu faço um ponto só, certo? Trabalho mais 3 pontos em meia. E aí, na volta, eu trabalho toda a carreira em tricô. Essa é a folha que eu utilizo para vários produtos. Fiz 2, juntei 3 juntos. 3, desses 3 eu vou fazer um, tá? É uma diminuição, no caso, de 3 pontos. Trabalhei os outros 2 pontos, volto a carreira toda em tricô, virei a agulha, trabalhei toda a carreira em tricô. Um ponto, aí, novamente, vou pegar os 3 pontos juntos. E fiquei com 3, trabalho mais uma carreira em tricô. E aí, 3 pontos juntos. Fiquei com ponto na agulha, trabalho mais um. Oxi.
E aí, é o acabamento, tesourinha, corta o fio. Prontinho, tá? Esse aqui é a nossa folhinha que vai em cima da nossa querida abóbora. Então, acho que cumpri a minha parte, que eu havia prometido. Infelizmente, veio somente hoje, porque eu realmente estava produzindo outras. Lembra, agora aqui você vai passar o fio, vai prender a folha aqui, vai dar acabamento nesse fio aqui. Esses outros fios que sobram aqui, você pode cortar, pode tirar fora. E eu vou fazer mais uma coisa que, pelo certo, deveria ser um fiozinho marrom, tá? Que é o que fica bonito. Porém, eu vou fazer com o verde só para demonstrar, porque senão eu tenho que sair daqui e ir lá buscar, e eu não vou fazer isso agora. 2, 3, 4. Tu pode botar 4, 5 fios na agulha, pontos na agulha, e aí você vai trabalhar todo ele em direito. Devolve pra agulha. Ai, tava fora, desculpa. Mas vamos fazer de novo. Fiz os 4 pontos, botei na agulha, trabalhei ele todos em direito, e aí agora, novamente, eu trabalho direito, 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 devolvo para outra agulha. Eu já ensinei isso aqui é tricotinho, tá? E trabalho ele, meia. Perdão, gente, porque, droga, é meio complexo fazer. Eu não tenho a ferramenta certa, na realidade, para botar e fazer a filmagem, tá? Mas eu não quero deixar você sem a minha aula. Vamos de novo aqui, tá? Todo ele em meia, tá? Terminei. Saiu tudo da agulha, que legal. Que legal. Devolvo para outra agulha. Só troca de agulha de novo, tá, gente? Ó, isso. Aí, tu dá uma apertadinha e trabalha novamente toda a carreira em meia. Trabalhou em meia. Ó, ele fica circularzinho, ó, tá vendo? Vou fazer mais uma carreira, ó. Devolvo para outra agulha. Só transfere o ponto. É simples, transferir o ponto, transferir o ponto, transferir o ponto, tá? Puxei aquele fiozinho lá e vou trabalhar ele em ponto meia. Ó. E fica o cabinho, é o tricotinho, ele fica o cabinho, tá vendo? Da abóbora. Eu vou encerrar aqui, vou virei agora o trabalho, porque eu gosto de fechar assim, acho melhor. E aí, eu vou fechar. Fechei, devolvo pra agulha, 2 junto, devolvo pra agulha, 2 junto, e faço mais um que é o acabamento. Puxei minha tesourinha aqui, deixo um pouquinho de fio para fazer a costura. Puxa, não precisa dar mais laçada nenhuma, certo? Ó, e ficou, se fosse marrom, né, seria excelente, ó, é o cabinho. Aqui eu vou dar o acabamento para vocês verem como é que faz. Botei na agulha de costurar, de tapeçaria. Botei lá dentro, passei por dentro do cabinho, ó, sem pegar nada, foi pro outro lado, certo? Aí, aqui eu vou prender na minha abóbora.
Cuidando para prender bem na pontinha da abóbora, para não deixar muito rastro do que tá acontecendo, tá? Porque senão fica um acabamento não tão bonito, ó. Bem próximo. Aperta. Vai de novo. E aí, vou dar aquele nozinho com esse aqui. E aí, pode cortar dos fios. Vou cortar tudo, porque já foi todo feito bem feito o acabamento. Essa vai ficar só com o cabinho verde, ok? Minha abóbora com cabinho. E ela poderia ter, ainda assim, se fosse, né? Podia ser o cabinho marrom e a folhinha, certo? Ou somente a folhinha, ó. Tanto uma quanto a outra são possibilidades a serem feitas. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fico por aqui, até demorou um pouco mais o meu vídeo, bem por fim. Mas eu acho importante, ó, olha como ficou do outro lado, ela fica fofinha. Espero que vocês tenham gostado e, se puder, se for achar que foi interessante a aula de hoje, curte, compartilha. Lamento ter ficado muito em cima, da data do Halloween, né? Mas foi o que deu para fazer, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.